A Brasília falar sobre os preparativos para a eleição no Congresso. A eleição está marcada para amanhã, 1º de fevereiro. A gente está lá com a Isabel Mega e ela está exatamente na Câmara dos Deputados. Ainda, né, Isabel? No Salão Verde. E agora a gente vai passear com a Isabel Mega para mostrar como é que está a organização. A gente lembra para você que está nos acompanhando que no caso da Câmara dos Deputados, já temos aí um nome favorito, Hugo Mota. Já tem muita articulação acontecendo com relação à mesa diretora, mas ainda tem espaço para negociação quando a gente olha para essa mesa diretora, né, Isabel? Tem espaço para negociação, a gente tem ali uma disputa, principalmente, Carol, em relação a uma das vice-presidências, porque teoricamente, seria um espaço para o PP, mas como União Brasil saiu preterido, não teve como alavancar a candidatura de Elmar Nascimento à presidência da Câmara, a gente tem ali uma espécie de disputa, isso é um cenário que ainda está bastante indefinido. Deixa eu localizar você e quem está acompanhando a gente aqui no Novo Dia, onde que a gente está neste momento, Carol? Esse aqui é o corredor, é um túnel aqui na Câmara dos Deputados que dá acesso justamente às comissões parlamentares que também são tão disputadas. As comissões aqui na Câmara têm um cenário ali bastante incerto em boa parte delas, também por conta dessas disputas, mas os partidos já sinalizaram ao provável novo presidente, o deputado Hugo Mota, quais são as preferências em relação a essas disputas de cargos nas comissões. As comissões permanentes, então você tem Comissão de Segurança Pública, Comissão de Educação e por aí vai, Carol. Então, é um cenário que vai sendo acordado, vai ter reunião amanhã antes da sessão aqui na Câmara dos Deputados, também para ajudar a desenhar melhor esse cenário das comissões. Mas tem uma indefinição ali, por exemplo, sobre a CCJ, se ficaria com o MDB, se ficaria com a União Brasil, porque tudo está muito atrelado também a essas disputas aos cargos da mesa diretora. E aí, vamos fazer um passeio aqui, Carol, no Novo Dia, junto com o Isaías Lima, nosso cinegrafista, que ele vai ajudando a gente a transitar por aqui. E mostrando um pouco desses bastidores aqui em relação às próprias campanhas que os parlamentares vão fazendo a esses cargos da mesa diretora. Por exemplo, Carlos Vera, que é do PT, está aí na disputa, quer ser o primeiro secretário da Câmara dos Deputados, então colocou seu banner aqui. Ali, bem do ladinho, um banner já de Hugo Mota, que é tido como o preferido, já que é o candidato também do próprio presidente da casa, Arthur Lira, que gostaria muito de fazer seu sucessor, né? E se a gente for andando para cá, Carol, a gente vai chegar justamente no acesso ao Salão Verde da Câmara dos Deputados, então você sai ali da região das comissões parlamentares e vem vindo por aqui em direção ao Salão Verde. Ali no fundinho já dá para ver, inclusive, esse tapete verde aqui do Congresso Nacional. Mas antes, quero destacar para vocês o corredor que dá acesso justamente à presidência da Câmara dos Deputados, que vai passar, depois de muito tempo, a ter um novo ocupante, já que a gestão de Arthur Lira foi uma gestão ali bastante consolidada nos últimos anos, né? E aqui, de novo, mais propaganda. E vocês conferem ali também, na porta, a presidência da Câmara dos Deputados, ali tem algumas lideranças também, tudo com esse material ali de propaganda dos candidatos, é bastante do clima que a gente tem por aqui. E tem mais candidatos, a gente esqueceu de mostrar, passei reto ali, mas vamos mostrar, Isa, banner também do Marcel Van Hatten, que é candidato também à presidência da Câmara dos Deputados, ele que é do Novo do Rio Grande do Sul, ele coloca inclusive os compromissos dele, né? Fala de impeachment de Lula, fala de anistia a perseguidos políticos. A gente sabe que essa pauta da anistia é uma pauta muito cara, né, Carol, aos parlamentares que são ali desse campo mais bolsonarista. Então, de fato, Hugo Mota vai ser inclusive pressionado a pautar esse projeto de lei da anistia aos condenados do 8 de janeiro, Carol, que foi ali levado para uma comissão especial por Arthur Lira e acabou nem sendo instalada essa comissão especial. Estamos já chegando aqui no acesso ao Salão Verde, Carol. Aqui é por onde entram os parlamentares. Então, é no cantinho, é uma entrada privativa, tem a plaquinha ali para sinalizar. Então, amanhã isso aqui vai estar apinhado de gente.
E para o lado de cá, a gente tem, né, o famoso Salão Verde da Câmara dos Deputados, já também com essas cabines de votação que foram instaladas, sobretudo para que os parlamentares tenham essa privacidade nesse momento de votação, já que a votação também é secreta, né? A gente tem um placar final, mas a gente não vai saber como cada um dos parlamentares vai votar. E é um momento bom para a gente chamar uma arte que a gente preparou, Carol, para entender também quais são os cargos em disputa, porque os parlamentares não votam apenas no novo presidente da Câmara dos Deputados. Eles vão votar em outros cargos. A gente pode colocar a arte aí na tela para entender um pouquinho de como que está essa disputa, num cenário ali de possibilidades bastante fortes de quem deve assumir esses cargos, segundo as apurações que a gente tem. Então está aí na presidência Hugo Mota, do Republicanos, a primeira vice-presidência distribuída também por critérios de proporcionalidade ao PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o Altineu Cortes, que é do PL do Rio de Janeiro, que até então liderava a bancada, vai passar o bastão para o Sóstenes Cavalcante a partir deste ano. Na segunda vice, esse imbróglio que eu estava falando para vocês, né? Se fica com o PP, se fica com a União Brasil, se pode ser o próprio Elmar, tem essa possibilidade também, já que ele saiu preterido no ano passado, ficou pelo caminho, tentou muito concorrer à presidência da Câmara, mas depois a sinalização do presidente Arthur Lira foi de que apoiaria Hugo Mota e aí não teve mais vez para o Elmar Nascimento. Depois a gente tem a primeira secretaria, falamos dele ali na hora de mostrar os banners, Carol, Carlos Veras, que é do PT de Pernambuco, e a segunda, terceira e quarta secretaria com essas disputas entre PSD, o MDB e o PP. Um pouco do cenário que a gente tem, mais tarde a gente vai falar também do Senado Federal, por lá a coisa bem mais consolidada, Carol. E até para a gente aproveitar, Isabel, há pouco a gente comentava sobre a relação que o governo federal terá com o Senado a partir da mudança na presidência. A mesma questão te trago agora com relação à Câmara dos Deputados. Já temos essa vitória do Hugo Mota dada praticamente como certa, você tem aí mais 2 candidatos do PSOL, do Novo, tentando a vaga, mas de fato que a gente vê uma grande articulação, uma grande costura política para que Hugo Mota seja o sucessor de Arthur Lira. O que a gente pode trazer de comparativo desse perfil do Arthur Lira e Hugo Mota? A gente sabe que Hugo Mota tem aí o aval de Arthur Lira, que tem uma relação muito próxima, mas o que isso significa para o governo federal? Pois é, o governo vê com bons olhos a candidatura de Hugo Mota, né? Até inclusive quando esse nome foi levado por Arthur Lira ao presidente Lula, Carol, se falou muito ali do Lula questionando, nossa, mas ele é tão jovem, porque é um deputado que está ali na casa dos 30 anos ainda, mas de fato ele tem ali um tempo de casa muito longo, ele participou de discussões ativamente, ele é, querendo ou não, um expoente desse grupo que ganhou muito poder aqui na Câmara dos Deputados nos últimos tempos, que é o chamado Centrão, Carol. Então, do ponto de vista dos governistas, a avaliação é de que sim, que a relação deve ser muito melhor entre o Palácio do Planalto e Hugo Mota, porque ele tem um perfil diferente do perfil de Arthur Lira. Ele é visto como uma figura, por esses grupos políticos, mais cordial, mais dada ao diálogo ali. Muita gente elogia o Hugo Mota, isso chama bastante atenção, Carol. Isso ajuda a explicar porque que um deputado tão jovem já está sendo alçado a esse posto de presidente da Câmara, porque ele tem muita interlocução com muita gente de diferentes grupos aqui da Câmara dos Deputados e ele é conhecido ali por esse perfil mais afável, digamos assim, educado, polido, e é o que se espera dele, pelo menos desses parlamentares com quem eu andei conversando nos últimos dias, em relação a essa relação com o governo. Agora, tem o outro lado, né, Carol? Acho que a gente pode ir andando mais um pouquinho aqui para chegar no Salão Verde de fato e mostrando para vocês como é que está o cenário, Carol. O outro lado é o fato do Hugo Mota também ter se comprometido com pautas que são muito caras à oposição, porque ele ouviu bastante todos os partidos, ele se reuniu também com as bancadas regionais. Então, na visão de alguns parlamentares, ele se comprometeu, por exemplo, a pelo menos tentar votar o PL da anistia. Quando você procura os interlocutores do Hugo Mota,
não tem essa. Ele ouve, mas ele não toma decisão, dizem esses interlocutores. Então ele vai ter que fazer uma espécie ali de jogo, né, entre todos esses cenários de forças diversas que apontam para a presidência da Câmara, já que é a figura central aqui da casa, Carol, para conseguir, de fato, atender a um grupo, atender a outro e ter esse jogo de cintura, essa verdadeira malemolência que é exigida dessa figura da Câmara dos Deputados para, de fato, tratar desses assuntos que envolvem ali diferentes pontos de vista. Mas o ponto de vista, sim, da base governista é de que teremos uma relação considerada bem melhor do que foi com o Arthur Lira, ainda que a coisa tenha engrenado melhor, azeitado melhor com o Arthur Lira, principalmente ali neste ano de 2023. A reforma tributária, por exemplo, é atribuída a uma articulação muito forte de Arthur Lira, entre outros pontos, Carol. E o próprio Lira, que é cogitado também para ser ministro, dependendo desse jogo político, esse jogo também eleitoral para 2026, essa composição de apoios que passa aqui pelo Congresso Nacional, como é que se daria, em que ponto o Lira encaixaria no Ministério de Lula, né? Se fala muito do Ministério da Agricultura, mas o próprio presidente Lula falou que não tem martelo batido. Então, a gente aqui agora chegou no Salão Verde de fato, com as urnas todas colocadas, e esse salão aqui com diversas obras de arte, hoje bem esvaziado, para nossa tristeza, Carol, tiraram os sofazinhos daqui. Então a gente está tentando pleitear. Vamos ver se chamando atenção na televisão. Quem sabe não trazem o nosso sofazinho de volta aqui para facilitar o trabalho ao longo do dia por aqui. Carol. O apelo da Isabel Mega. Isabel, a gente vai acompanhar esse Salão Verde lotado nesse fim de semana. Isabel Mega já mostrando pra gente todos os preparativos. E aí, Isabel, é interessante a gente olhar a relação entre os poderes, porque a gente destacou aqui na nossa conversa essa relação Câmara dos Deputados, Governo Federal, Palácio do Planalto, mas quando a gente olha para a Praça dos Três Poderes, também temos o outro lado, Supremo Tribunal Federal. E cai no colo de Hugo Mota um impasse, que são as emendas parlamentares. Ah, muito bem lembrado, Carol. Tinha esquecido realmente de falar do outro lado, né? Porque os dois presidentes vão assumir as funções num momento de ainda muita discordância do parlamento como um todo em relação às últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, falando em jogo de cintura, isso vai ser muito necessário também nesse trato com o lado de lá da esplanada dos ministérios, né? Tem muita gente ali avaliando que, por exemplo, em relação a pautas anti-Supremo, lá no Senado, talvez Davi Alcolumbre não veja ali com tantos bons olhos trabalhar nessas pautas anti-Supremo. Aqui na Câmara dos Deputados, essa é uma pressão muito forte, sobretudo dos parlamentares ali do PL. Eles estavam no comando da Comissão de Constituição e Justiça, tinha uma verdadeira pauta anti-Supremo Tribunal Federal e foram alavancando isso ao longo do último semestre, mas algumas ficaram pelo caminho. Então, essa sim, né, é uma possibilidade. No meio tem a discussão das emendas parlamentares, porque, de fato, o que a gente teve nos últimos tempos foi esse cenário de você ter ali um crescimento dessas emendas parlamentares, você tem muito mais empoderamento do Congresso Nacional em relação a esse orçamento para as emendas parlamentares, e isso é visto com bastante crítica por muita gente, inclusive, Carol. Isso não é extremamente pacificado aqui. Tem parlamentares que têm um olhar um pouco mais crítico, mas a maioria faz essa defesa dessas prerrogativas, de fato, do parlamento. Então, é uma rusga que fica com as investigações que foram demandadas pelo ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, entre outros pontos, e com essa necessidade que houve no ano passado do Congresso Nacional aprovar uma lei com essas novas regras. Mas até aqui as sinalizações que o ministro Flávio Dino deu é que essas novas regras elas não estavam ali 100% sendo cumpridas. Então esse assunto ficou mais em stand-by durante esse mês de janeiro, mas muita gente tem apostado que a partir de fevereiro, com a volta dos trabalhos aqui no Legislativo, esse é um assunto que deve voltar a render bastante, porque o desconforto todo, e aí estou usando uma palavra bem bonita, esse desconforto não ficou para trás não, viu, Carol? Só para chamar a atenção aqui, ó, plenário fechado, ali tem o nosso amigo do aspirador que sempre ajuda a gente. Dá um tchauzinho aí. Ele é maravilhoso, Carol. Toda vez que a gente vai entrar no ar, ele desliga o aspirador, então vale a nossa homenagem aqui, porque ele é nosso companheiro aqui de todas as manhãs.
É isso, parceria de todo mundo, né, Isabel, para trazer informação para você ligado aqui na CNN Brasil. Isabel Mega vai continuar aí pelo Congresso, ela sai da Câmara, vai agora para o Senado Federal para também mostrar para a gente os preparativos. No caso da Câmara dos Deputados é voto eletrônico, já no Senado é voto impresso. Teve inclusive, vai lembrar, né, Isabel, confusão quando Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado. Na última oportunidade, quando ele assumiu a casa, naquela contagem dos votos. A gente vai relembrar tudo isso com a Isabel, mostrar também qual é o cenário já por lá e as nossas discussões, análises políticas com a Isabel Mega. Então, daqui a pouquinho a gente volta com a Isabel para conversar muito mais aqui no Novo Dia.